Olá pessoal, eu sou André Roster, bem-vindos a mais uma videoaula do Planilhas do Google. Nessa videoaula vamos falar sobre referência à célula. Tem duas situações interessantes quanto à referência de célula. Primeiro eu vou explicar o que é célula. Célula é esse elemento que selecionamos ou não, mas que ele referencia o lugar que você está numa planilha para trabalhar. Então, por exemplo, essa seleção azul aqui diz respeito à coluna B, linha 5. Essa seleção aqui entre o ponto de interseção entre a coluna D e a linha 10 é a referência da célula D10. Existe uma maneira relativa de você referenciar a célula e uma referência absoluta. Para o número em si, a referência relativa e absoluta são iguais. Elas se diferenciam no momento que você aplica uma progressão de fórmula onde a referência absoluta se mantém a mesma e a relativa evolui dentro de uma progressão. Nós temos também a possibilidade de trabalhar a célula com relação à formatação. E aí você tem um trabalho isolado com relação a selecionar a célula e, por exemplo, aplicar borda a essa célula. Uma vez feito isso, ele está salvando aqui, ó. Aí quando eu tiro, ela está com essa mescla. Outra maneira de trabalhar com relação à formatação, em vez de você fazer uma célula, é você fazer uma seleção de duas ou mais células e escolher, por exemplo, uma formatação gráfica para as mesmas. E uma maneira mais ampla para todas as células seria você selecionar esse ponto de interseção entre linhas e colunas e clicar sobre o mesmo. Observe que essa área da planilha que está branca, quando eu clicar no ponto de interseção entre colunas e linhas, ela fica com um azul celestial, um azul bem clarinho. E aí então eu poderia vir aplicar uma formatação a todas essas células de uma única vez. Então vamos agora falar, já que vimos a referência de célula na formatação visual, vamos falar na matemática. Eu vou dar 2 cliques aqui e quero referenciar então essa célula aqui que está com o numeral 100. Eu vou botar um igual que caracteriza a possibilidade de executar operações ou fazer funções. Por exemplo, eu vou estar na B5, mas eu vou referenciar e trazer o resultado da D10. Então digito um igual, digito D, que é a coluna, e digito 10. Observe que ele previamente já dá informação aqui de 100. Se eu der Enter, ele automaticamente atribuiu o numeral 100, que é um retorno. Você visualmente, sem estar com a célula selecionada, você não tem como saber se uma célula é um número ou é uma operação. Mas se você colocar o mouse por cima, você observa que aqui em cima do ponto de interseção entre colunas e linhas, você tem um fx, que são funções, e ele diz do que se trata essa célula. Se você pode editar isso daqui clicando na função ou dando 2 cliques na célula desejada. Eu vou fazer essa mesma referência dessa célula D10, sendo que de maneira absoluta. Então digito o igual, você usa o sinal de cifrão, digito a coluna, digito novamente cifrão e agora digito a linha. Observe que ele já reconheceu aqui que deu 100, eu dou Enter. Então você tem a referência relativa e absoluta, elas trazem o mesmo resultado, o resultado de uma célula. Elas mudam numa operação matemática, onde a referência relativa seguiria uma progressão e a absoluta se manteria a mesma, porque ela é absoluta. Outra maneira da gente trabalhar com planilhas é a possibilidade de você, numa célula, você representar outras planilhas. Então eu poderia trazer o resultado, por exemplo, essa planilha aqui tem 4 páginas. Ela tem página 1, página 2, texto e operações. Se eu quiser vir aqui na planilha 2 e usar o resultado dessa célula aqui, que é a F8, eu tenho 2 maneiras de fazer isso. Eu posso dar 2 cliques numa célula na planilha que eu estou trabalhando, digitar um igual,
entrar aqui na planilha 2, selecionar a célula que eu desejo. Observe que ele fez a referência. Se eu voltar para a página 1 e então der um Enter, ele vai automaticamente trazer aquele resultado. Você observa que ele tem é parecido com o Excel, sendo que o Excel usa aspas duplas e o planilha do Google usa esse outro tipo de referência com aspas simples, como você está visualizando aqui nessa estrutura. Eu vou fazer outro modelo digitando, vou digitar igual, vou digitar aspas simples, vou botar página 2. Então ele tem, depois do página 2, ele tem uma aspas simples, exclamação e F8, que é a célula que nós selecionamos. Ele automaticamente já indica aqui o resultado. Então aqui, pessoal, tem uma dica. O P eu usei maiúsculo, mas se eu usasse minúsculo, ele também traz. O que eu não poderia esquecer é o acento, porque o acento faz diferença, maiúscula e minúscula não. Veja bem, em lógica de programação existem, principalmente orientado ao objeto, eles são case sensitive. A maiúscula e a minúscula faz diferente, mas aqui não. Mas o acento com certeza faz. Vou botar aqui página e você já vê um underline dizendo que ele está com erro, porque esse A está acentuado. Quando você terminasse, você digitaria então Enter. E o bacana disso é que eu poderia somar uma planilha com a outra. Por exemplo, botava aqui, boto uma soma e boto então D10. Quando fizesse essa operação, ele somou a planilha da página 2 F8 com a planilha que estamos, a coluna D da linha 10. Mas com isso a gente viu a estrutura de referências dentro do planilha do Google. Eu espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.